Olá, paz e bem, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso blog O Espírito de São Francisco de Assis, nas fontes franciscanas. Nós vamos, desta vez, nos dedicar ao 109º encontro deste blog. E o tema de hoje é a respeito do tema da própria Admoestação 22 de São Francisco. Se intitula Da Correção. Eu vou ler um texto que Frei Dorvalino nos deixou, ele que faleceu há pouco tempo, deixou já alguns textos preparados para este blog sobre as demais admoestações de São Francisco, e este é um dos textos dele. Então eu vou ler este texto. Depois de exortar-nos a seguir Jesus Cristo no vigor e rigor da disciplina profissional, pois o religioso é um profissional das coisas de Deus, depois de falar da possibilidade do religioso cair na desventura da loquacidade infrutífera e nefasta, Francisco agora passa a exortar-nos acerca da correção. A sequência dos assuntos é, portanto, muito lógica, pois como ser bom na busca de nossa identidade de seguidores de Cristo sem a vara da correção? É dentro dessa mesma lógica que Francisco chama a nossa regra de caminho da perfeição. 2 Celano 208. Isso significa que todo frade, em vez de considerar-se perfeito, deve sempre ver-se a caminho da perfeição. Recordemos a famosa consideração do próprio Francisco no fim de sua vida. Irmãos, vamos começar a servir a Deus, porque até agora pouco ou nada fizemos. Vejamos, pois, o texto da Admoestação 22. Abre aspas. Bem-aventurado o servo que suporta a advertência, acusação e repreensão de outrem tão pacientemente como de si mesmo. Bem-aventurado o servo que na repreensão benignamente aquece, com reverência obedece, com humildade se confessa e de boa vontade a satisfaz. Bem-aventurado o servo que não é precipitado em excusar-se e humildemente suporta vergonha e repreensão pelo pecado que não cometeu. Fecha aspas. Então essas são as palavras da Admoestação 22. Vamos aos pontos de reflexão. Primeiro ponto, o título. Da correção. O termo correção e sua prática algumas vezes chegaram até nós com uma carga bastante negativa, entendida apenas na sua dimensão punitiva, repreensiva. Realmente, toda correção sempre tem um quê aparentemente negativo, porque inclui a necessidade do castigo, da coerção, da privação de certas liberdades, a fim de eliminar erros, decadências, enganos, injustiças, males. Mas antes ou além da punição, a verdadeira correção consiste no esforço e no trabalho de impor-se a forma mais precisa, exata e correta da busca de sua identidade. De fato, o próprio termo correção e seus derivados, como corrigir, endireitar, retificar, etc., expressam o trabalho de tornar-se reto, ou mais precisamente, de pôr-se de pé, a fim de poder andar de modo seguro e preciso dentro da ordem de sua vocação, profissão. Trata-se, pois, e enfim, da importantíssima e indispensável técnica ou habilidade de ser discípulo. E quanto mais elevado o discipulado, maior e mais importante essa necessidade. Em verdade, sem correção, ninguém chega a lugar nenhum, muito menos a ser seguidor de Jesus Cristo. Aliás, o que são as bem-aventuranças franciscanas, senão técnicas, ou melhor, exercícios na busca das posturas básicas indispensáveis dessa que é a profissão de todas as profissões, de um cristão ou franciscano, o seguimento de Jesus Cristo pobre e crucificado. Nessa admoestação,
encontramos propriamente 3 desses exercícios básicos, 3 bem-aventuranças. A primeira vem caracterizada com o verbo suportar. A segunda com os verbos aquecer, obedecer, confessar-se e satisfazer. E a terceira insiste para que não sejamos precipitados em excusar-nos diante de repreensões que não cometemos. Não é muito difícil intuir como pano de fundo dessas 3 admoestações a sabedoria da cruz, tão bem assumida e vivida por Jesus Cristo em seu seguimento do Pai e posteriormente retomada por Francisco. Segundo ponto da reflexão. Bem-aventurado o servo que suporta a advertência, acusação e repreensão de outro tão pacientemente como de si mesmo. Na espiritualidade cristã e franciscana, a importância e a necessidade dinâmica do verbo suportar pode ser percebida não apenas pelo número de vezes que esse verbo aparece, mas também pelas circunstâncias e pelo modo empregado, como é empregado. De modo geral, essa dinâmica sempre vem apontada como condição necessária e indispensável para ser feliz e bem-aventurado. Isso nos choca um pouco, ou bastante, porque ela chegou até nós com uma forte carga negativa de sacrificação. Por isso, embora não seja rejeitada, quase sempre é entendida apenas como um meio ou recurso do qual se procura livrar-se o quanto antes. E se por acaso a situação é irreversível, vai se aguentando, a modo de escravo ou de burro que não consegue desfazer-se de sua carga. Mas, de qualquer forma, jamais procurada como um fator positivo, com valor e importância em si mesma, e permanente para a nossa realização humana e cristã, isto é, para a nossa bem-aventurança. Em todo caso, comecemos pelo seu princípio ou pela sua lógica, que é muito simples e clara. Para o religioso ser feliz, bem-aventurado, bem realizado, tem de submeter-se à dinâmica da correção, e essa à dinâmica de suportar com paciência. Ou seja, para a correção ter efeito, deve ser sustentada por longo tempo, pois do contrário, nenhuma mudança ou transformação jamais conseguirá criar raízes e deixar as devidas marcas de uma renovação ou conversão consistente, contínua e eficaz. Acontece que, além daquela compreensão negativa entendida como sacrificação, suportar tem o sentido positivo da dinâmica de quem, movido pela gratuidade do encontro, se dispõe a carregar um grande valor, uma riqueza de suma importância para o bem seu e de toda a humanidade, e consequentemente para a realização de sua vida. Nesse sentido, por exemplo, nenhuma mãe vai lastimar ou considerar coisa negativa, ter de carregar, suportar o peso do neném em seu seio, uma vez que ele se constitui no sentido de sua vida, sua própria identidade. Até aqui tudo bem. Ninguém vai sentir-se inferiorizado, complexado, desvalorizado ou sacrificado pelo fato de ter de suportar algo que constitui o tesouro de sua vida. O difícil, estranho e incompreensível está no conteúdo dessa admoestação. Suportar com paciência a advertência, acusação e repreensão que vem do outro, como se viesse de si mesmo. Primeiramente, devemos recordar que todas as admoestações se movem a partir do vigor do discipulado evangélico, que tem na dinâmica da recepção o princípio básico de toda a sua conduta. Ou seja, para ser um bom discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, precisa-se aprender a receber a correção. E para aprender a receber, é preciso ser paciente consigo e com os outros, principalmente com aqueles que nos são adversos. Ser paciente significa dispor-se a padecer, aprovar e curtir, se diria hoje, todos os aspectos ou elementos próprios de sua busca ou caminhada vocacional. E a exemplo de uma boa alimentação diária,
não há como duvidar dos benefícios vocacionais e profissionais para quem, durante muitos anos, se submeteu a tal experiência. Mas, por que aprender a receber pacientemente a correção dos outros, principalmente daqueles que nos advertem, acusam e repreendem, é um benefício? Novamente, a resposta é muito simples. É que o eu, o ego de nossa subjetividade, quase sempre se conduz pela dinâmica da condescendência para consigo mesmo, sempre pronto a defender a si e a acusar o outro. Dentro dessa dinâmica, quase sempre encontrará uma desculpa, uma defesa que o impedirá de ver a real situação de seus erros, vícios e pecados. E, consequentemente, o mais grave de toda essa dinâmica é que jamais terá coragem de impor-se o tratamento indispensável e a assumir os remédios necessários, embora amargos, para uma real e verdadeira correção. A admoestação, portanto, está como que dando uma boa sacudida ao nosso pequeno e fechado eu, a fim de que abra e saiba aproveitar tudo quanto lhe advém gratuitamente do outro. Só assim poderá crescer nessa importante e difícil arte da correção. Em vez de rejeitar o outro, portanto, e discriminá-lo como inimigo, a exemplo do mestre em relação a Judas, deveria tê-lo sempre como amigo e grande benfeitor. Na raiz da dificuldade em aceitar de bom grado as advertências, as acusações e repreensões que vêm dos outros, está o fato de entendermos a vida religiosa mais como lugar de vivências subjetivas anímicas e eufóricas, mais um lugar de satisfação e realização do eu, de sua subjetividade, do que propriamente como escola de uma contínua aprendizagem do eu de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma aprendizagem conquistada a duras penas, nascida de uma longa e paciente experiência da vocação religiosa. Terceiro ponto da nossa reflexão. Bem-aventurado o servo que na repreensão benignamente aquece, com reverência obedece, com humildade se confessa e de boa vontade a satisfaz. A segunda bem-aventurança dessa demonstração dá um salto de qualidade evangélica em relação à primeira. Se antes na repreensão era para sermos pacientes, agora nos exorta a que nos aquecemos benignamente. Da paciência à benignidade, do suportar para o aquecer-se. Pelas inúmeras vezes em que Francisco fala ou escreve benignamente, deve-se supor que ele dava muita importância ao modo de ser da benignidade. Esse modo de ser, primeiramente, se revela em sua plenitude e magnificência no próprio Jesus Cristo, chamado pela Sagrada Escritura de benignidade de Deus. Isto é, o bem gerado, o bem nascido, o bem amado de Deus. Mas revela também o nosso nascimento de vocacionados ao seu seguimento no espírito de São Francisco, como franciscanos, portanto. Pois o que é nossa vocação à vida, à ordem franciscana, senão fruto não do nosso esforço ou empenho, mas do Espírito do Senhor e seu santo modo de operar. Uma operação divina, diante da qual, a modo de Cristo, precisamos aquecer-nos. Aquecer-se, no latim, acquiescere, indica a dinâmica da semente que procura ficar serena, tranquila, quieta, e em profundo repouso na aconchegante e calorosa fecundidade do solo, para assim, aos poucos, permitir que de seu interior desabroche toda a riqueza de uma nova vida nela misteriosamente contida, resumida e escondida. Feliz, realizado, bem-aventurado, portanto, é aquele frade que, quando ou mesmo repreendido, pode oferecer o solo, a terra de um coração bom, sereno, aquecido, para o seu Senhor lançar as sementes de seu reino, sementes prenhas de amor e misericórdia. Jesus fala dessa questão na parábola das sementes do reino.
muitas sementes não vingam e nem florescem, porque o terreno é duro, pedregoso, espinhento. Mas quando essa semente encontra um terreno bom, isto é, dócil, humilde e generoso, os frutos são 100 por 1. Mas há uma diferença bem significativa entre o terreno da parábola e o terreno físico material. Esse, quanto mais for usado para o plantio, mais se desgasta, se empobrece, não se torna feliz, realizado. Com o terreno do coração humano, porém, quando acolhe o outro, sempre sairá enriquecido, porque estará acolhendo o próprio Senhor, como ele mesmo proclamou. Quem acolhe um só destes pequeninos em meu nome, a mim acolhe. Mateus 18, versículo 4. Para sermos bem-aventurados, bem-sucedidos na correção, além de aquecer-nos benignamente, Francisco nos exorta que também aprendamos a obedecer com reverência. Para Francisco, a essência de todo pecado, a exemplo de Adão no paraíso, está no fato do homem apossar-se do maior e mais precioso de todos os dons que o Senhor lhe concedeu, a vontade. Assim, em vez de escutar, ouvir e obedecer a Deus, seu Senhor, passou a escutar, ouvir e seguir sempre mais sua própria vontade, desejos e caprichos, afastando-se e desligando-se assim de sua origem, do seu amor originário e único, conforme meditamos a respeito da segunda admoestação. Em vez de amar aquele que ama por primeiro, passou a amar-se a si mesmo. Jesus Cristo, pelo mistério de sua encarnação, fez o contrário. Colocou sua vontade não apenas na vontade do Pai, mas também na vontade de seus perseguidores e malfeitores, até as últimas consequências. Assim, quem o segue nessa dinâmica corrige em si e nos outros a decadência original, pecado, tornando-se também como ele, bem-aventurado, isto é, bem-sucedido, bem realizado. Além de suportar a repreensão com paciência e nela aquecer-se benignamente, além de, nesse caso, obedecer com reverência, a bem-aventurança franciscana passa pelo caminho da confissão humilde. Por isso, diz Francisco, com humildade se confesse. Já vimos nas reflexões anteriores que a humildade é o vigor que brota do humus, da terra, isto é, do chão de nossa identidade. Por isso, feliz, bem-aventurado servo que sabe confessar-se, isto é, que sabe reconhecer pública e solenemente diante de si dos outros que sempre está em falta em relação ao seu Altíssimo e bom Senhor, do qual vem todo o bem, principalmente o bem de sua vocação. Finalmente, para completar essa bem-aventurança, Francisco diz que é preciso satisfazer de boa vontade sua falta. Ou seja, a correção só será completa se a falta for satisfeita, isto é, se a lacuna, o vazio que se criou pelo pecado forem preenchidos, e isso de boa vontade. De boa vontade, ou livremente, significa fazer a correção no vigor originário e gratuito do nosso chamado ao seguimento de Jesus Cristo. Significa reconduzir-se no vigor da fonte originária da gratuidade misericordiosa, a partir da qual começou toda a nossa existência franciscana. Mas para isso é preciso dar-se conta que a vocação franciscana não é parte de nossa vida, mas nossa vida. Santa Clara diz que essa vocação é o maior dos benefícios com o qual Deus nos enriqueceu. Seguir, imitar seu Filho. Poder ser e estar com ele como amigo, irmão, esposa. Quarto ponto de reflexão. Bem-aventurado o servo que não é precipitado em excusar-se e humildemente suporta vergonha e repreensão pelo pecado que não cometeu. Estamos diante da última bem-aventurança dessa admoestação. Última, não porque vem no fim e depois das outras duas, mas porque por seu elevado grau de perfeição evangélica nos conduz até Cristo crucificado. Um grau é suportar pacientemente acusações e repreensões. Outro
jamais perfeito, é aquecer-se benignamente, obedecer com reverência, etc. Finalmente, não há maior grau de perfeição evangélica do que esse último. Isto é, quando, a exemplo do próprio Mestre, o discípulo procura suportar vergonha e repreensão por pecados que não cometeu. Aí estamos no auge da mensagem evangélica testemunhada por Cristo na cruz. Voltemos a repetir um dos problemas fundamentais hoje entre nós religiosos, é a falta de consciência profissional acerca da vida religiosa. Se conduzíssemos nosso discipulado na dinâmica profissional, teríamos sempre um grande apreço e estima a toda e qualquer correção, venha de onde vier. Mas como vivemos envoltos por uma sensibilidade profundamente marcada pelo amor ao eu de nossa própria subjetividade, nossa tendência é rejeitar de imediato e de antemão toda e qualquer repreensão. Esquecemos que a correção pertence essencialmente à caminhada humana, cristã e franciscana. Do bom profissional, bem como da criança, deveríamos aprender a ser dóceis a todas as repreensões e correções. Enfim, bem vive quem bem sabe e quer se corrigir, e mal vive quem não sabe ou não quer se corrigir. Segue então essa última exortação, difícil de ser aceita pelo homem emancipado, senhor desse mundo e de si mesmo. Suportar vergonha e repreensão pelo pecado que não cometeu. Não há como não ver aqui a conduta de Cristo, tão bem registrada pelo apóstolo Pedro nessa passagem. Pois que glória é essa, se quando cometeis pecado e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência? Aqui estou lendo a passagem de uma carta de Pedro. Abre aspas. Pois, que glória é essa, se quando cometeis pecado e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência? Mas se quando fazeis o bem e sois afligidos, o sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pegadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Fecha aspas. São palavras da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 24. Sigamos. Mas onde está a grandeza desse modo de ser herdado de Cristo? Ou seja, por que a cruz é tão importante para Cristo, a ponto de desejá-la com tanto ardor e paixão? Porque nela está o Pai com seu amor misericordioso, inaudito, capaz de amar seus inimigos até a entrega à morte de seu único Filho. Se um Deus que nos ama assim não nos comove mais, então não há o que se fazer senão chorar e implorar de joelhos a graça da conversão. Conclusão da reflexão de hoje com a palavra da Igreja hoje. O Papa Francisco, na oração do Ângelus de 6 de setembro de 2020, falou da pedagogia de Jesus acerca da correção fraterna. Para corrigir o irmão que cometeu um erro, Jesus sugere uma pedagogia de recuperação. E a pedagogia de Jesus é sempre uma pedagogia de recuperação. Ele procura sempre recuperar, salvar. E esta pedagogia da recuperação articula-se em 3 etapas. Primeiro diz, repreende-o a sós. Ou seja, não ponhas o seu pecado na praça. É uma questão de se dirigir ao irmão com discrição, não para o julgar, mas para o ajudar a dar-se conta do que fez. Quantas vezes já fizemos esta experiência? Alguém vem e diz-nos, mas erraste nisso.
devias mudar um pouco naquilo. Talvez no início nos zanguemos, mas depois agradecemos, porque é um gesto de fraternidade, de comunhão, de ajuda, de recuperação. E não é fácil pôr em prática esse ensinamento de Jesus, por várias razões. Há o receio de que o irmão ou irmã reaja mal. Por vezes não se tem muita confiança ou confidência com ele ou com ela, e outros motivos. A palavra é confidência. E outros motivos. Mas, todas as vezes que o fizemos, sentimos que era precisamente o caminho do Senhor. São palavras do Padre, do Papa Francisco. A conclusão: o termo correção expressa o trabalho de tornar-se reto, ou mais precisamente de pôr-se de pé, a fim de poder andar de modo seguro e preciso dentro da ordem de sua vocação, profissão. E quanto mais elevada a vida, mais importante e necessário esse exercício. Em verdade, sem correção ninguém chega a lugar nenhum, muito menos a ser seguidor de Jesus Cristo. Com isso, a admoestação não faz outra coisa senão retomar uma das linhas mestras de toda a história sagrada. A presença de um Deus que, a modo de Pai, atenta e diligentemente está sempre corrigindo seus diletos filhos, isto é, liberando-os do caminho da morte, do desfortúnio de um caminho sem Deus, sem Pai, sem irmãos, a fim de conduzi-los para o caminho da vida, da felicidade de um Deus e Pai que mora e vive conosco, através de seu Filho. Por isso, no Apocalipse diz o Senhor: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. É esta a reflexão de hoje. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção. Até a próxima. Paz e bem.